Vamos conversar com ele, que é um querido amigo, faz tempo que eu estou querendo ele de volta aqui, mas a agenda está difícil. Eduardo Chiniachik, que é escritor e consultor, falando sobre como manter a harmonia no ambiente de trabalho. Eduardo, meu irmão, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo. Prazer imenso estar aqui. Olha, esse assunto, eu falei assim, gente, só o Eduardo Chiniachik para nos ajudar. Porque nós estamos vivendo, Eduardo, eu não sei se você tem tido essa percepção, você que faz muitas palestras para empresas, mas nós estamos vivendo um momento de uma crise muito profunda e que está gerando muitas demissões, né? Ou programas de demissões voluntárias ou muitas vezes demissões efetivas por conta de corte de gastos, remanejamento de equipes, etc. E aí a harmonia no ambiente de trabalho se torna cada vez mais complicada. Como que você está enxergando, em primeiro lugar, este momento? Há uma falta de respeito no trabalho entre as pessoas por conta dessas demissões? Eu vim para cá, né, montando toda uma fala e depois desse momento mudou tudo. Mudou tudo, né? Mudou tudo. Eu sabia. Nós estamos vivendo, acho que simplesmente uma extensão de um problema que vem durando há mais de 2000 anos. Isso é, a palavra que eu diria que está faltando hoje é amar-se. As pessoas, elas estão passando por um momento em que a gente fala assim, parece que chegou um momento em que não dá mais para a gente parar de se amar. Amai aos outros como a ti mesmo. Parece uma frase tão simples, mas que ainda hoje nós não aprendemos. Então, temos um ambiente de trabalho onde muitas vezes as pessoas não têm um respeito, isso é, de olhar para si mesmo e dizer assim, eu aceito a pessoa talentosa, poderosa, capaz de mudar o mundo, de transformar as realidades e construir cenários. E aí o que acontece? Quando eu não faço isso, eu acabo deixando de fazer com o outro, de valorizar, de respeitar, de aceitá-lo. Então, esse é o primeiro momento que a gente diz o respeito. Mas isso é crônico, é antigo. E parece que a gente está chegando um momento em que não dá mais para a gente parar e ficar rolando com a barriga isso. Então, esse é o momento em que a gente diz assim, amar a si mesmo, amar ao outro. E aí é esse momento em que a gente, infelizmente, a gente olha para o ser humano e a gente começa a perceber, estamos amando muito pouco e muito tarde. E às vezes a gente vai se dar conta de que era para ter vivido intensamente depois que perdeu. Então, é esse momento que às vezes eu olho assim um ambiente de trabalho e vejo que as pessoas elas estão tão mal com elas mesmas que elas nem se dão conta de que elas estão com aquelas caras fechadas, parece que elas estão empurradas e esse horário dá para falar enfesadas. Enfesadas. Né? E assim, cheia de aqui, na cabeça. Então, parece que elas não estão presentes no ambiente. E aí a gente fala assim, como que a gente olha essa harmonia, né? A gente acabou de viver um momento harmônico, um momento onde, como tão bem foi dito, por um momento, aquilo que a gente olha nos lembra momentos em que a gente quer replicar ao longo do nosso dia. Então, é essa coisa de que, por um momento, a gente tem esse compromisso, esse comprometimento de estar mais presente, mais inteiro, primeiro com a gente mesmo. Isso é, esse respeito, esse amor, essa valorização. É esse momento em que cresce o valor, a pessoa sabe se dar o valor. Quando ela sabe se dar o valor, ela começa a acreditar de uma forma tão poderosa em si mesma e que, né, conversando com aquele ali, a expressão a fé move montanhas. É esse momento em que nós precisamos de pessoas com muita fé para movimentar as adversidades e, principalmente, fazer com que esse cenário possa se transformar. Precisamos de pessoas que confiem
em si mesmo, no seu valor, mas principalmente tenha amor por si e amor pelo outro. Verdade. Aliás, a autoestima anda muito baixa, né? A gente percebe isso. Seria por causa da pressão que a gente sente muitas vezes nos prazos curtos, misturado com ansiedade, com outros sentimentos, como por exemplo o estresse, que fazem com que a gente perca esse foco, essa possibilidade de amar a si e amar o outro, Eduardo? Então a gente pega assim, o amor. Quando a gente diz assim, quando a gente começa a perder essa referência, parece que o medo começa a se tornar... Tomar conta, né? Tomar conta. Então, às vezes a gente fala assim, o amor cria e o medo descria. Tá. Então, quando a gente começa a ficar com medo, parece que sistematicamente a gente vai desfazendo aquilo que um dia eu construí e um dia eu sonhei. Então, é esse momento em que a gente começa a perceber uma coisa que é pessoas que vão aumentando esse foco no medo, vai colocar muito foco também nas adversidades. Então, são aquelas pessoas que vão passar a maior parte do tempo falando o que elas não querem, falando das adversidades, falando dos obstáculos e gastando muito pouca energia nas soluções. Então, às vezes eu entro dentro de um ambiente de trabalho, vou conversar com os profissionais e eles vêm me falar, e a dificuldade, porque eles falam assim, olha, se você simplesmente fizesse uma perguntinha muito simples para você, ao invés de você dizer, é difícil, está complicado, né, é impossível, se pergunte, se fosse possível, o que é que precisaria ser feito? Então, a gente diz assim, se fosse possível ser feliz todos os dias, o que é que eu precisaria fazer? E aí você começou com uma reflexão linda. Obrigado. Né? E aí, assim, a gente precisa de pessoas cada vez mais inocentes, desprovidas desse olhar tão amargurado, tão rancoroso, tão cheio de ranços. E a gente olha para a vida de uma forma muito mais simples, muito mais objetiva. E, às vezes, de uma forma inflexível, onde a gente não tem a opção. Posso ser feliz ou infeliz? Não dá. Assim, esse momento que você tem que ser inflexível. Não tem uma outra possibilidade que não seja ser feliz, realizar os meus sonhos, mas principalmente junto. Ontem eu estava em um evento e uma pessoa muito querida, um médico, um cardiologista, estava comemorando 59 anos de ação dentro de uma comunidade. E aí a gente olha e fala assim, a gente olha uma pessoa que vai tratar do coração, mas ela é a pessoa mais indicada para fazer isso, porque ela cuida, ela acolhe pessoas que eu costumo dizer que, em média, são aquelas pessoas ansiosas, angustiadas, que correm, e aí elas vão se isolando, fechando seus corações, e aí a gente olha e se diz, e aí tem uma pessoa que acolhe. Então, é essa ação que nós precisamos mais. Então, pessoas que amem, pessoas que retirem o foco do medo e que elas passem cada vez mais a colocar a sua energia, a sua fé nas soluções, naquilo que precisa ser feito. E com toda certeza, nós vamos começar a ver que os ambientes começam a se harmonizar. E essa é uma coisa que ontem eu estava falando disso, né? E da urgência da felicidade. Assim, parece que as pessoas não se dão conta de como elas vão criando pequenos compromissos com as coisas que vão deixando ela mal-humorada, infeliz, triste. E eu costumo dizer, tem uma brincadeira que é dentro da neurociência que a gente diz assim, se você sorrir, você vai perceber que a coisa mais difícil é ter um pensamento negativo. Por quê? Porque você vai ativar uma área, né, uma área totalmente das memórias positivas. Então a gente olha e diz assim, que coisa fantástica, né? Quando por um momento a gente pode
ser sensível, mas vivendo exatamente a referência das coisas positivas que nós temos. Então, às vezes, eu costumo dizer para os profissionais, antes de você entrar numa reunião que você sabe que vai ser pesada, por um momento, sente-se na sua mesa e dá uma risada para você, assim. E você vai perceber que você vai começar a acessar as coisas boas da sua vida. Isso é, parece que ao longo do dia a gente vai passando, assim, tão preso, né, dentro de uma rotina de carro, congestionamento, trânsito, né, as notícias que a gente vai vendo ao longo do dia e quando a gente vai se dando conta, né, a vida passou e a gente não viveu. Então, eu costumo dizer que a coisa mais importante que a gente tem é exatamente essa urgência da felicidade. Então, eu costumo dizer que parece que um ambiente profissional ele tem que ser racional. E é incrível porque hoje nós estamos vendo que as empresas, as ações de sucesso passam exatamente por uma coisa. Entenda qual é a dor do teu cliente. Entenda qual é o sofrimento do teu cliente. Entenda o que é que o seu cliente deseja de solução. E, de repente, parece que o grande barato hoje para as empresas ganharem dinheiro mesmo é ame. Ame as pessoas. Saiba amar. Saiba querer fazer o sucesso, a felicidade dos seus clientes. E, de repente, parece que isso vai dar sucesso, vai dar dinheiro, vai dar ibope, vai dar... Então, parece que esse é o momento que a gente tem essa encruzilhada. Hoje eu estava vendo uma reflexão. Nós temos duas coisas. Parece que nós estamos atrás de destituir um ditador, que é o Assad, e de uma pessoa que está prestes a apertar o botão e explodir tudo, que é o Trump. E a gente olha e se diz, parece que a gente está vivendo um momento de urgência, de amor e de felicidade. Você sabe que você falou tudo agora e até eu me emocionei com você também, porque a gente... Eu vou falar uma coisa aqui, Eduardo, do fundo do meu coração, já que você abriu o seu e nós pudemos observar isso nos seus olhos. Eu não vejo mais os líderes em todas as áreas, não só nas empresas, de uma maneira geral, olhar para as pessoas com essa humanidade, esse olhar humano que você está falando, né? Infelizmente, isso ficou muito de lado e deu-se lugar ao medo. Por isso que eu comecei o programa de hoje com essa reflexão sobre a imaginação e sobre a sensibilidade da criança. Porque eu acho que falta isso para a gente. Jesus disse para a gente, né? Você quer ser perfeito? Então você tem que ser como uma criança e você vai entrar no reino dos céus. Quer dizer, tirando a parte religiosa, mas trazendo para a parte humana, Jesus usou o elemento que nós temos, né? Ou seja, você tem que ser verdadeiro, né? Quer dizer, uma pessoa absolutamente verdadeira. E nós percebemos que hoje há uma confusão muito grande do respeito do ambiente de trabalho com algo relacionado à hierarquia. E não é bem por aí. É isso que você falou, né? Não. Então, eu vou trazer um pouco o olhar da neurologia e da neurociência para constatar exatamente o que você falou. A gente nasce perfeito. Então, eu costumo parar e brincar com o pessoal. O que é que você é apaixonado? O que é que você admira numa criança de 2 anos? A inocência, a pureza, a alegria, a intensidade, a vivacidade. E aí, a segunda pergunta é, o que aconteceu com tudo isso em você? Onde é que foi parar? Pois é. Então, talvez a nossa trajetória seja, nascemos com infinitas possibilidades, passamos a perceber a vida com cada vez mais um olhar limitado. E talvez seja o momento agora de nós restituirmos a nossa fé,
de poder voltar a ter infinitas possibilidades, retomando exatamente a inocência, a pureza, todas as qualidades dessa criança com a sabedoria que nós temos hoje. É isso que vai permitir com que a gente tenha essa força e, ao mesmo tempo, essa flexibilidade, essa sensibilidade. Os orientais, eles têm a expressão do Tao, o Yin, o Yang, a força e a sensibilidade. Uma sem a outra não é nada. Por isso que eles dizem, é a totalidade. E aí, quando você fala desse olhar da sensibilidade dos nossos líderes, nós estamos passando por um momento em que o sétimo mandamento, não roubarás. E uma das coisas que as pessoas, elas estão roubando muito mais do que... Quando a gente olha uma pessoa desempregada, quando alguém rouba o direito de uma pessoa de trabalhar, quando a gente olha para ela, ela não perdeu o trabalho, ela está perdendo a alma. É verdade. Então, esse sentimento de você desprover alguém de alma, de sentir com que ela está perdendo, né, a estima, o valor dela. E aí, por um momento, essa pessoa se sente um nada. E aí a gente começa a perceber que não roubar também é não roubar a vida, não roubar a própria vida, se privando de ser feliz, de realizar os seus sonhos. Por isso que quando a gente fala, parece que estamos precisando de amor, para que eu não roube a minha vida e não roube a vida de alguém. E é esse momento que parece que a gente vai restituir a glória, né? A pureza, os valores. Certa vez eu estava dizendo que às vezes a gente passa uma vida, né, tentando possuir coisas e aí a gente não se dá conta de que a gente começou a ser possuído por essas coisas. E talvez a pessoa mais rica é aquela pessoa que possui a si mesma, né? Possui a sua liberdade, o seu amor próprio e a sua dignidade. E talvez a gente vai ver pessoas riquíssimas, não pelo que tem, mas por se possuir. Isso é essa forma de a gente olhar para a gente mesmo e dizer, eu me amo, eu me respeito, eu me valorizo. Não é o medo que toma as minhas decisões, mas é o amor. E aí entra naquele critério que você disse, né? Quando a gente vai tomar uma decisão, a gente parar, respirar fundo, né? E dizer, até para aquelas pessoas que estão nos assistindo agora, né, Eduardo? Aproveitando, eu posso falar uma coisa para vocês? Não tem nada... Olha, se eu pegar aqui o roteiro, nós saímos completamente da pauta. Totalmente. Mas é assim, a Rede Vida é assim. Aqui é inspirado 100% pelo Espírito Santo. Então, o que é para a gente falar que vem no coração, a gente fala. E o que eu estou lendo de mensagens aqui, Eduardo, você não tem noção. As pessoas estão, assim, muito emocionadas, dizendo que o que a gente está falando aqui está fazendo um bem muito grande para essas pessoas que estão nos assistindo. É por isso que eu estou deixando esse assunto fluir dessa maneira. Mas eu ia falar o seguinte, que muitas das pessoas que estão nos acompanhando agora estão sentindo medo porque, na verdade, muitas delas estão desempregadas. E às vezes eu quero falar para você uma coisa. Quando você é mandado embora de um emprego ou de um trabalho, seja lá o que for, muitas das vezes a gente acaba guardando o que é de ruim para nós, não é, Eduardo? E o que a gente tem que fazer? A gente tem que ser grato por aquele momento e, na verdade, seguir a vida. Fechar aquele ciclo, iniciar um ciclo novo, não é isso? O desapego. O desapego, exatamente. Eu acho que tem uma coisa, como tudo na nossa vida. A partir do momento em que você sai, fecha o ciclo. Isso é, por um momento. Assim, é como se a gente estivesse saindo de uma morada.
mas com a certeza de que a gente está seguindo para uma nova morada. A pior coisa, e talvez para você que acompanha a Rede Vida, sabe exatamente de tudo aquilo que move a fé. E aí, por um momento, a gente está falando de que para aquele que acredita, tudo é possível. O ponto é quando a gente começa a duvidar. A gente começa a duvidar se, será que a minha fé vai me levar em algum lugar? Então, é muito fácil a gente ficar correndo atrás, parece que a gente vai disputar uma corrida, e na verdade não é uma corrida com ninguém. A gente está simplesmente... Uma vez eu falei isso para um grande profissional. Ele olhou para mim e falou assim, eu não vou competir com você. Eu falei assim, e nem vai existir essa competição, porque você está competindo com você mesmo. Exatamente. Né? Então, quando a gente para de fazer isso, a gente olha para a gente mesmo, mas olha com aquele olhar de quem diz assim, o que eu preciso fazer? Não de ficar brigando com a vida e nem com a existência. Tem algo que precisa ser feito. Eu sempre digo que todo problema traz consigo a semente da solução. No momento em que você sair do seu trabalho, você sabe que tem alguma coisa que precisa ser feito. Isso por um momento investe em você, investe numa competência, numa qualidade, investe na tua fé, investe no teu amor próprio. Alguma coisa que quando você olha para trás, você diz, eu deixei de fazer. Então, nesse novo momento, nessa nova morada, eu me comprometo em colocar aquilo que eu deixei de fazer na minha vida, no meu espaço profissional. Aquele momento em que eu dei tanta atenção para os problemas, para os meus medos, para as minhas incertezas, nessa nova morada não vai ter espaço para isso. Nessa nova morada vai ter fé, comprometimento, brilho, intensidade. E aí a gente vai ver uma coisa que eu ouvi hoje. O milagre, ele é operado por Deus nas nossas ações. Então, é esse momento que a gente diz, viva o milagre cotidiano, com a tua fé, com o teu brilho, mas principalmente com esse amor. Posso te dar um abraço? Vai, 2! Jesus amado. Querido, muito obrigado. Ó, fazer o Eduardo se abrir assim em rede nacional. Gente, vocês têm noção de quanto custa uma palestra desse homem? Eu não faço a menor ideia, né? Mas isso é impagável. Deus abençoe você. Muito obrigado. Ó, você não tem noção das mensagens, eu vou passar todas para você. É incrível, incrível. E eu vou responder todas. Obrigado por ter vindo. Gratidão Foi um prazer. Eterna. Volte sempre, viu? Aqui você tem cadeira cativa.